Muito bem. Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos iniciando a aula de número 5 do ciclo de atualização em processo promovido pela Escola da AGU. Este ciclo de atualização em processo tem o apoio do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, ANEP, da Associação Brasiliense de Processo Civil, a BPC, do CEAPRO e do Elas no Processo. Temos a grata satisfação de ter aqui a presença de colegas advogados públicos federais, estaduais, municipais, também advogados da Caixa Econômica Federal, em razão de uma parceria firmada com a Escola da AGU, além de estudantes de direito, operadores do direito de uma maneira geral, que estão participando deste ciclo de atualização em processo. Ciclo este que começou no mês de abril e vai até o final do ano, até o mês de dezembro, com aulas envolvendo processo penal. Já tivemos 2 semanas aqui com processo penal, 3 semanas aqui com processo do trabalho, e a partir da próxima semana, com o tema de normas fundamentais no processo civil, começaremos as discussões acerca do direito processual civil. Então, fica aqui o convite para que vocês naveguem pelas nossas redes sociais, pelo canal do YouTube da Escola da AGU, pelo perfil da Escola da AGU no Instagram, para que vocês conheçam a programação cuidadosamente montada para a discussão dos mais variados temas afetos ao direito processual. Lembrar que este projeto, né, faz parte do projeto Escola em Casa, né? A Escola da AGU tem desenvolvido uma série de no ano passado, utilizando as ferramentas tecnológicas colocadas à nossa disposição. E fica aqui também a nossa saudação ao diretor da Escola da AGU, Danilo Santana, à vice-diretora Andréa Cajueiro, e aos adjuntos da Escola da AGU, que têm ajudado a viabilizar essa série de eventos promovidos pela escola ao longo do ano, né? Doutora Cristiane Iwakura, doutora Rita Nolasco, doutor Eugênio Batesini, doutor Rodrigo Ribeiro, que são, junto comigo, Marco Aurélio Peixoto, os adjuntos da Escola da AGU. Na manhã desta sexta-feira, o tema que será objeto de estudo é a cobrança das contribuições previdenciárias em reclamações trabalhistas. Cobrança de contribuições previdenciárias em reclamações trabalhistas. E para ministrar esta aula, né, nesta sexta-feira, 7 de maio, nós teremos a presença do Dr. Marcos Alexandre Alves. Dr. Marcos é colega de AGU, é procurador federal, especialista em direito empresarial pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília e coordenador de cobrança da Procuradoria Federal no estado do Paraná. Então, o doutor Marcos tratará sobre essa temática. O material a ser utilizado aqui pelo Dr. Marcos ao longo da sua exposição já foi colocado aqui no chat do evento e fica também disponível na aba Arquivos aqui dessa sala do Microsoft Teams. De todo modo, fica o reforço de que, ao final da exposição, nós enviaremos para todos os presentes o material, né, por e-mail, os slides utilizados pelo Dr. Marcos Alexandre. E ao longo também da exposição, nós vamos colocar os links das últimas aulas, né, das 4 primeiras aulas do ciclo de atualização em processo, porque essas aulas, para quem eventualmente não pôde assistir, estão sendo todas exportadas, né, para o nosso canal do YouTube da Escola da AGU, de modo que vocês possam assistir posteriormente também. Pois bem, doutor Marcos, passo a palavra aí, boa aula. Os colegas que eventualmente tiverem dúvidas, fiquem à vontade para utilizar o chat, para abrir o microfone, dialogar com o nosso professor, né, tornando aqui esse encontro, esse bate-papo mais informal. Obrigado em nome da escola, a palavra é sua, doutor Marcos. Bom dia, doutor Marcos, bom dia, colegas, participantes. Muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pelo convite. Quero parabenizar a Escola da AGU por iniciativa, né, de promover esses ciclos de atualização de processos, que são realmente muito bons. Colegas meus têm elogiado essa iniciativa porque eles podem assistir às aulas trabalhando, ficam ouvindo as aulas, né, e é uma oportunidade muito boa mesmo, tá? Estão de parabéns. Também quero acolher aqui os órgãos parceiros, né, do IBDP, a ENEP, o CEAPRO e Elas no Processo, né, e parabenizar também e agradecer a todos que organizaram este evento. Bom, eu vou iniciar minha exposição e já vou conclamar os colegas a participarem comigo, né, com sugestões, com dúvidas, podem me interromper durante a exposição, não tem problema nenhum. Nós temos bastante tempo e não temos tantos participantes assim, então com certeza a gente vai conseguir
agregar bastante a experiência dos colegas. Tenho certeza que os colegas que atuam vão poder contribuir bastante. Então, vou iniciar minha exposição, né? O tema que me coube foi a cobrança das contribuições previdenciárias em reclamações trabalhistas. Antes de fazer a exposição, eu vou passar um pouco da minha experiência. Eu já fiz execução fiscal trabalhista há muito tempo, quando ingressei na carreira em 2004, em Presidente Prudente, né? Fiz até durante o ano de 2005. Os processos eram físicos, ainda a realidade era bem diferente, os entendimentos eram diferentes, né? E agora, mais recentemente, em 2019, eu assumi novamente a função, né, na cobrança, né, das contribuições, e durante todo o ano de 2019 2020, eu atuei nessa área, né? Então, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência nesses 2 anos. Agora, no início de 2021, eu fui convidado para assumir a coordenação de cobrança, né, no estado do Paraná, né, o coordenador estadual da Ecojud no estado do Paraná, né, de certo modo também continuo com contato com a matéria, né, então acredito que a gente vai poder explorar bastante os temas aí recorrentes aí na execução fiscal trabalhista. Então, vou dar início à minha apresentação. Vou compartilhar aqui a tela. Todos estão enxergando a tela do slide? Sim, tudo certo. Ok, então, vamos dar início. O que nós vamos abordar nessa aula? Vamos falar um pouco do histórico legislativo anterior, a emenda constitucional número 20, né, que foi o marco, né, legislativo para o início da execução de ofício, né. Vamos falar da competência da Justiça do Trabalho para execução, né, quais são esses limites, como ela atua, né, vou falar um pouco das 2 emendas que tratam da matéria. Vamos falar um pouco das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, né, das decisões constitutivas, declaratórias, vamos falar das decisões homologatórias de acordo, né, o que gera aí realmente essa cobrança. Vamos falar também um pouquinho do fato gerador da base de cálculo das alíquotas das contribuições previdenciárias, que é um tema muito relevante, principalmente na fase de liquidação de sentença, onde se apura, né, o devido aí a título dessas contribuições. Vamos falar da liquidação de sentença, que é uma fase muito importante para a União, né? É nesse momento que se travam todas as discussões sobre correção de valores, base de cálculo, encargos moratórios, enfim, tudo que interessa, né, a essa cobrança. Vamos falar um pouquinho dos recursos, né, que são manejados pela União no decorrer do processo do trabalho, da execução fiscal, né? E no final vamos falar de questões diversas relacionadas à execução. Falar um pouquinho da recuperação judicial, pressão intercorrente e alguns outros assuntos. Aí, nessa parte também eu vou conclamo os colegas a trazer novos assuntos aí que eventualmente não tenham sido abordados, né, por nós. Então, vamos dar sequência. Histórico legislativo anterior. Bom, a primeira iniciativa legislativa sobre uma eventual necessidade de se cobrar essas contribuições, né, decorrência das decisões proferidas pelo trabalho, ocorreu com a edição da Lei 7.787 de 89. O que dizia essa lei? O legislador disse, em caso de extinção do processo trabalhista de qualquer natureza, inclusive a decorrente de acordo entre as partes, resultar pagamento de vencimentos, remuneração, salários ou outros bens habituais, né? Está falando aqui de parcelas salariais, né? O recolhimento das contribuições devidas à Previdência será feito incontinente, ou seja, sem demora na mesma oportunidade. E o parágrafo único diz que a autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto nesse artigo. Qual é a ideia? A ideia era de que o juiz realmente fiscalizasse se as empresas estivessem recolhendo, né, os empregadores estavam recolhendo as contribuições, porque antes dessa medida legislativa, a ideia da fiscalização da Previdência é que tivesse um auditor fiscal, né, da Previdência Social, né, em cada vara do trabalho fiscalizando. Isso não foi possível, tentou se transferir essa atribuição para o judiciário, mas não deu certo, né, porque não tinha, o Poder Judiciário do Trabalho não tinha como coagir o empregador a efetuar esse recolhimento, né. Ele basicamente pediu um ofício quando não havia esse recolhimento. Em 1990, o TST editou o provimento número 1, que determinou a observância desse artigo, né, desnecessário, mas ele foi editado. E aí, em 1991, foi editado o plano de custeio da Previdência Social, né, que é a Lei 8.212,
que está vigente até hoje. E no artigo 43 dessa lei, ele trouxe basicamente a mesma redação do artigo 12 da Lei 7787, né, que acabou sendo revogado tacitamente, né? Depois, em 1993, esse dispositivo legal sofreu uma alteração e o artigo 43, que é vigente, o caput que está vigente até hoje, né, passou a disciplinar da seguinte forma: nas ações trabalhistas que resultaram o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária. Veja que ele deixou um tipo bem aberto, né? Quem define é a própria lei, o que vai incidir ou não. O juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Novamente, atribuindo ao juiz, tentando atribuir uma responsabilidade que não é do juiz, né? Porque não havia, né, como ele cobrar de ofício essas contribuições. Aí o parágrafo 1, na época, trazia uma disposição que hoje existe ainda, só que tem outro dispositivo, que fala que quando não figurar discriminadamente as parcelas, ele incidirá sobre o valor total do acordo ou do apurado em liquidação de sentença. O artigo 44, né, da Lei 8.212, também falava que a autoridade judiciária devia velar pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, né? Aí foi a primeira oportunidade, nessa primeira vez, né, que ele passou a prever que, fazendo expedir notificações ao Instituto Nacional de Seguro Social, dando licença dos termos da sentença ou do acordo celebrado. Era o que acontecia, não havia o recolhimento, ofício. Esses ofícios eram expedidos, chegavam na fiscalização previdenciária, né, isso antes da Superreceita, mas era muito pela falta, né, de pessoal e de fiscais, né, nem sempre esses ofícios viravam notificações e construção do crédito tributário, né, então era muito complicado mesmo, né, era só expedição de ofício, tinha muita sonegação, havia muita sonegação, as empresas realmente não recolhiam, né, pelo que a gente pôde observar em leituras, em artigos, né, da época. Então, era isso que acontecia. Então, era necessário uma mudança legislativa, até constitucional, para que essa execução de ofício ocorresse. E foi o que aconteceu com a emenda constitucional número 20. Foi editada a emenda número 20, que incluiu o parágrafo 3º no artigo 114, né, da Constituição, para disciplinar. Compete ainda à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais previstas no artigo 195.1a e 2 e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Mais adiante a gente vai falar exatamente quais são essas contribuições. E vejam que ele fala decorrentes da sentença de proferir, não faz nenhum tipo de ressalva, simplesmente fala que é decorrentes da sentença. Na exposição de motivos dessa emenda, o deputado Regis de Oliveira diz que o objetivo dela foi buscar a efetivação no recolhimento das contribuições previdenciárias, incidentes sobre os acordos e decisões proferidas na Justiça do Trabalho, né? Quis aproveitar toda a estrutura e expertise. A Justiça do Trabalho já executava de ofício as custas processuais. Antes da reforma de 2017, a Justiça do Trabalho também podia executar de ofício, inclusive, o crédito trabalhista. Então, a execução de ofício não era algo novo, nem estranho à Justiça do Trabalho, né? Então, que se aproveitar a estrutura, toda a expertise, todo, né, o trâmite do processo que já que estavam executando, os créditos trabalhistas, as taxas judiciárias, no caso, CUS. Então, vamos também incluir a execução da contribuição previdenciária. Isso aí é sem precedentes, né? Nunca havia, no caso da obrigação tributária, né? Não havia nada parecido antes dessa emenda, né? Enfim, aí depois a gente vai explicar como é que funciona essa questão do contraditório, que é diferido, enfim. O artigo 114, né, sofreu uma alteração com a emenda 45, mas ele não no conteúdo, né? O que era o parágrafo 3º passou no inciso 8, né? Trouxe a mesma redação, o que mudou foi o verbo executar, né, para o substantivo execução, né? É só para fins de concordância. E concluindo aí o histórico de alteração legislativa, né, em 2007 houve alteração da titularidade do sujeito ativo da obrigação tributária do INSS para a União
em razão da super-receita, né? Então, basicamente, em 98, né, com a emenda 20, iniciou-se a execução de ofício. Vamos então agora, alguém tem alguma dúvida? Já queria aproveitar já para fazer uma consideração antes da gente prosseguir? Pode ser pelo chat ou pelo microfone, fiquem à vontade. Então vou dar sequência à apresentação então e fiquem à vontade aí para interromper e para fazer perguntas. Natureza jurídica da intervenção, né? Bom, de acordo com o Sérgio Pinto Martins, ele tem uma obra, né, que trata especificamente da execução da contribuição previdenciária de justiça do trabalho, né? E ele diz que para a União a sentença tem efeitos secundários, né? É equipara que manda o vencido a pagar as custas judiciais. Por que efeitos secundários? Porque a União não participa do processo, né? A União vem aparecer na fase de liquidação, né? Como terceira interessada, embora seja exequente, né? Então, assim, ele diz que não há título judicial ou essa judicial para exigir a contribuição previdenciária, né? A União não pode pegar a sentença e escrever em dívida ativa, não pode cobrar no Justiça Federal, caso não haja o recolhimento das contribuições, né? Ele tem que seguir com essa execução na Justiça do Trabalho, inclusive se a execução for suspensa e for deferido um parcelamento extrajudicial, né, para o devedor, o inadimplemento, a rescisão, a cobrança do devedor retorna para a Justiça do Trabalho, ela vai ter que continuar com essa execução. Então, assim, ela é totalmente atrelada, né, à Justiça do Trabalho, né? Essas contribuições, então, segundo ele, decorrem diretamente das decisões proferidas, e somente por ela pode ser executado, como a gente havia colocado. E se ocorrer um pagamento de um débito, valor pago maior na Justiça do Trabalho, o contribuinte não pode cobrar na Justiça do Trabalho, ele tem que cobrar na Justiça Federal, porque a competência é muito bem delimitada, né? A execução dessas contribuições e não pode ter nada assim que fuja disso, né? Vamos dar sequência aqui. Então, vamos falar um pouco dessa competência. Então, a competência, o que ela executa? O que a Justiça do Trabalho executa de ofício na Justiça, né, na Justiça do Trabalho? Quais são as contribuições? É o inciso 1A da Constituição Federal, artigo 195. Contribuição da empresa, né, do empregador ou entidade parada, que incidente sobre as folhas de salários e demais rendimentos, pagos aos segurados que lhe prestam serviço. Segurados, empregado, avulso, contribuinte individual, né? Inciso 2. Contribuição do trabalhador e dos demais segurados, incidentes sobre salário de contribuição, né? A própria Lei 8.212 já traz o conceito de salário de contribuição, traz hipóteses também de que não vai incidir contribuição, né? Então, são essas duas. Então, as contribuições incidentes sobre faturamento, sobre folha, estão fora da competência da Justiça do Trabalho para executar, não se executa na Justiça do Trabalho. A gente acredita que o termo mais adequado, né, seria impulsionar de ofício a execução, a legislação, né, utiliza executar de ofício, né, mas o juiz, ele diz o direito na execução de ofício, ele impulsiona de ofício a execução. O exequente mesmo é a União, porque quem é o protagonista da execução é a União, né. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, é muito relevante essa atuação nossa da PGF aqui, da AGU na execução fiscal trabalhista, por quê? Primeiro que os valores arrecadados são bem altos, né? Segundo pesquisas no site do TST, somente neste ano, nos 4 primeiros meses, já foram arrecadados cerca de R$ 1 bilhão em contribuições previdenciárias, só contribuições previdenciárias. No ano passado, consta lá registrado 2 bilhões e 800, e em 2019, 3 bilhões e 100, tá? E, certo, a execução é de ofício, né? Mas a atuação da AGU, da PGF, é muito efetiva, por quê? Nós impugnamos muito mesmo, cálculos, né? Tem muito cálculo sem encargo moratório, com erro em apuração
de alíquotas, base de cálculos. Nós temos também muitas discussões de acordos, né, de erro na discriminação, enfim. Então, é muito efetivo. O incremento a atuação da PGF gera um incremento muito grande nessas contribuições, né? Sem contar também a atuação na fase de execução, nas pesquisas de bens, né? Então, assim, e também é uma satisfação grande atuar na execução fiscal, porque a maioria das empresas está ativa, elas questionam muito, discutem muito, mas quando perdem, pagam, né? Principalmente grandes empresas, grandes bancos, né? Então, assim, realmente é muito frutífera a atuação da execução fiscal trabalhista, né? Então, fechando parênteses, vamos dar seguimento à exposição, né? Aí, analisando a norma constitucional, né, que trata da execução, né, fiscal trabalhista, a gente vê que ela não faz distinção entre sentença declaratória, constitutiva, ela somente fala assim, são as decisões, as contribuições decorrentes da sentença de proferir. Então, é muito amplo esse tipo, então está muito aberto, então dá a entender que seria tudo. E a Lei 10.035 de 2000 procurou regulamentar a execução fiscal, embora fosse uma norma de aplicabilidade imediata, né, necessitava de regulamentação, ela trouxe alguns parâmetros, né, e ela acrescentou o parágrafo único no artigo 876 da CLT, essa lei, né, que passou a prever que, basicamente, ele copiou, né, o texto constitucional, que vão ser executados de ofício os créditos previdenciários, né, devidos em decorrência das decisões proferidas, resultantes de condenação e homologação. Essa foi a expressão utilizada pela norma, né, que foi alterada em 2007, né, pela Lei 11.457, que acrescentou um detalhe bem importante, né, repetiu o mesmo dispositivo, né, serão executados de ofício, né, resultantes da condenação ou homologação de cor. Aí vejam só nessa parte final, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. Ou seja, ele previa, né, a cobrança, inclusive, nas decisões que reconheciam vínculo, né, sentenças declaratórias. Houve vínculo, o pagamento já foi feito, mas você tem que reconhecer o vínculo, né, e todas as consequências decorrentes, que é, inclusive, recolher as contribuições, né. Mas o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, analisando a questão no recurso extraordinário 569.056, entendeu que, vejam só, a decisão trabalhista que não dispõe sobre o pagamento de salários, mas apenas se limita a reconhecer a existência de vínculo, não constitui título executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições previdenciárias. Basicamente, entendeu que a Justiça do Trabalho não tem competência para executar essa parcela. E editou a súmula vinculante número 53, né? Esse julgado e outros serviu de base para essa súmula, que fala que a competência da Justiça do Trabalho, né, previsto no 114.8 da Constituição, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias, veja só, relativas ao objeto da condenação, constantes das sentenças que proferiram o acordo homologado. Ou seja, somente poderão ser executados na Justiça do Trabalho, né, as condições decorrentes das condições de pecúnia, daquilo efetivamente que o trabalhador vai receber na Justiça do Trabalho, né. E o que acontece com esse reconhecimento do vínculo, né? Antes disso, eu vou falar da súmula 368, inciso 1º. O Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula, né, para tratar das questões dos descontos previdenciários. É uma súmula grande com vários incisos, né? E ele fala, aí ele teve que alterar o inciso 1 dessa súmula. Depois nós vamos tratar dos demais incisos no decorrer da exposição. Mas por enquanto nós vamos nos ater aqui ao inciso 1, que ele basicamente acolheu o entendimento do Supremo, né, dizendo que a Justiça do Trabalho é competente só para determinar a execução das sentenças condenatórias em pecúnia que proferir, tá? E aos valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. Perfeito. Vamos dar sequência, então. O artigo 876, que nós já havíamos abordado lá atrás, né, que falava que era possível, inclusive, né, cobrar, né, no caso de reconhecimento de vínculo,
teve que ser alterado, evidentemente, né? Ele foi alterado agora aqui pela Lei 13.467, né? Para adequar a súmula vinculante e aos entendimentos do Supremo e também do TST, né? Que fala só objeto da condenação. Tá. O que acontece, então, se o acordo ou a sentença trabalhista reconhece a existência do vínculo? Nós vamos poder cobrar na Justiça do Trabalho. Mas o juízo do trabalho, ou de ofício, ou a pedido nosso, tem que determinar a expedição de um ofício à Receita Federal do Brasil para que ela adote as providências administrativas de constituição e cobrança desse crédito. Então, assim, transitou e julgado a decisão que reconheceu, esse ofício tem que ser expedido, né? Para que a Receita Federal apure, siga todo o procedimento, né, do CTN e da Lei de Execuções Fiscais, né? E a eventual cobrança desses valores, cobrança judicial, vai ser por dívida ativa na Justiça Federal, né? É o que falta, a gente implementa. Bom, meus caros, agora nós vamos passar para a parte das decisões. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte que nós fizemos agora? Podem abrir o microfone, falar no chat. Bom, sendo assim, então, daremos sequência então à parte expositiva da aula. Das decisões. Tá. A CLT, no artigo 832, disciplina as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, né? Então, ela traz toda a regulamentação e, como não podia ser diferente, ela vem também regulamentar aí a questão das contribuições previdenciárias, né? E o que diz, então, o parágrafo 3º do artigo 832? As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Evidente, como deve ser apurada, então, as contribuições, é necessário que o juiz indique na sentença ou que as partes indiquem no acordo quais são as parcelas que estão sendo pagas, qual a natureza jurídica de cada parcela, para depois possibilitar essa apuração, né? Isso é importante, muito importante no acordo, né? Porque as decisões geralmente trazem, conforme o pedido, já acolhe ou não acolhe o pedido, né? Já é possível inferir, né, de cada item qual é a natureza jurídica daquela parcela. Agora, um acordo é necessário, sim, é necessário indicar a natureza jurídica e o valor, né, e o montante, né? E o parágrafo 4º desse mesmo artigo diz que a União será intimada das decisões homologatórias de acordo que contenham parcela indenizatória, na forma do artigo 20 da Lei 11.033. Esse dispositivo trata da intimação pessoal do Procurador Federal, né? Então, assim, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe foram devidos. Ou seja, o que a norma diz? Se tiver parcela de natureza indenizatória, obrigatoriamente a União tem que ser intimada dessa decisão homologatória. Se for 100% salarial, não é necessário, porque a incidência vai ser sobre o total do acordo, né? Então, segmento. E qual a consequência da não indicação da natureza jurídica das parcelas? O parágrafo 1º do artigo 43, que já foi um parágrafo único lá atrás, foi revogado, diz que nas sentenças judiciais ou nas cortes que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas às contribuições, essas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o acordo homologado. É tranquilo. O que acontece às vezes? Às vezes, as partes são omissas, elas não dispõem sobre a natureza jurídica, não discriminam, né? E o juiz homologa o acordo e não fala nada das contribuições previdenciárias. E aí? Né? Assim, pela lei, deve ser sobre o valor total, mas assim, a gente aqui, pelo menos no Paraná, a gente sempre está nos opondo a embargos de declaração, né, para que o juiz se manifeste expressamente sobre a aplicação do artigo 43, parágrafo 1º, né, para que depois não gere discussões lá na frente. Ah, mas o juiz precisava declarar, não precisava declarar na sentença que incide sobre o total, né? Então, assim, é um cuidado que a gente estava tomando aqui para evitar esse tipo de discussão, né? Já matar já lá
na decisão homologatória. E geralmente, os embargos são providos e o juiz determina que incida sobre o total, né? Não podia ser diferente, né? Então, vamos dar sequência aqui. Decisões condenatórias. Não existe uma previsão no artigo 832 do CLT para que a União seja intimada das sentenças de mérito condenatórias. Como a gente já havia falado, né, nós não participamos da relação processual, né? Então, assim, desnecessária mesmo a nossa intimação. Por quê? O que a gente tem observado na prática, quando o juiz profere uma sentença, né, de natureza condenatória, ele acolhe ou rejeita os pedidos da parte e no capítulo relacionado ao desconto previdenciário é muito genérico, né? Ele faz menção a descontos previdenciários na forma da lei, ou ele coloca a súmula 368 do TST, ou em alguns tribunais que tem súmulas próprias ou orientações jurisprudenciais, geralmente eles colocam, né? Aqui no Paraná colocam, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, que eu pude observar. Descontos previdenciários conforme orientação jurisprudencial número tal. E essas orientações elas são bem detalhadas. Elas basicamente acolhem os entendimentos dos tribunais superiores e falam mais ainda. Dizem, inclusive, o termo inicial dos juros, né, o fato gerador, encargos moratórios, Selic, eles são bem... Então, assim, para quem atua, né, no âmbito do Estado, fica muito fácil, porque você bate o olho e já vê que está tudo ok lá, não tem nada, né? E as sentenças geralmente não trazem nenhuma disposição relativa a simples desoneração, elas são bem genéricas. Essas questões ficam todas diferidas para a fase de liquidação de sentença. E quando a gente chegar nessa parte, a gente pode falar um pouquinho o que acontece quando nessas situações, né? Então, vamos dar sequência. Tá. Tem uma súmula do TST que fala se a sentença for omissa em relação aos descontos previdenciários. Imagine que ela não traga esse capítulo, né, descontos previdenciários na forma da lei. Então, aí o que diz essa súmula? Essa súmula diz que os descontos previdenciários fiscais devem ser efetuados pelo juiz executório, ainda que a sentença sequência tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina, né? Aí ele fala que a ofensa coisa julgada somente poderá ser caracterizada se o título exequente expressamente afastar a dedução dos valores, né? Isso também poderia ser aplicado naquelas situações dos acordos omissos, que a gente falou lá, das decisões, né, que são omissas. Mas, para evitar discussão, a gente embarga de declaração. Nesse caso aí, se a sentença for omissa, muito tranquilo, as contribuições vão ser apuradas, vão ser cobradas, tá? Tranquilamente, na forma da lei, né? Vamos falar um pouquinho agora das decisões homologatórias de acordo, né? Que tem uma diferença aqui, se ela é antes ou depois do trânsito em julgado. Bom, se o acordo for celebrado antes do trânsito em julgado e da discriminação, e vamos falar também como é que deve ser feita a discriminação das parcelas, né? Súmula 67, essa súmula 67 é da AGU, faltou colocar aí. Súmula 67 da AGU, de 2012, né? O que diz essa súmula 67 da Advocacia Geral da União de observância obrigatória para nós, membros? Na reclamação trabalhista, até o trânsito em julgado, as partes são livres para discriminar a natureza jurídica, né, a natureza, né, das verbas objeto do acordo para efeito de cálculo da contribuição previdenciária. Veja só, parte final. Mesmo que tais valores não correspondam aos pedidos ou à proporção das verbas salariais constantes da petição inicial. Grande discussão. Eu me lembro em 2004, a gente já discutia isso, né? Que pode, mas eles têm liberdade, não tem, enfim, né? A tese que prevaleceu é que realmente não tinha que guardar nenhuma proporção, né? E qual o fundamento dessa súmula? Liberdade de negociação e convenção das partes. Nas sistemas julgadas, as partes são livres, né? Para dispor sobre o que elas bem entenderem. A gente sabe que isso gera muita margem para sonegação, né? Muita mesmo, né? Mas esse princípio está positivado, inclusive, no CPC, né? O artigo 515 fala que a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida
em juízo, ou seja, plena liberdade. Mas vejam só, colegas, agora eu queria até contar com a ajuda de vocês aí para a gente interpretar essa norma. O artigo 832, que é o artigo que a disposição que traz todo o regramento das decisões proferidas pelo Justiça do Trabalho, ele sofreu uma modificação em 2009 com a Lei 13.876, né? Incluiu o parágrafo 3º no artigo 3º A, no artigo 862, e falou que para o fins do parágrafo 3º, né, que fala da discriminação das parcelas, veja só, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente aos verbos de natureza remuneratória não poderá ter base de cálculo inferior. Aqui ele vai trazer que não pode ser inferior ao salário mínimo, né? Para as competências que integram o vínculo, diferença entre remuneração, fala de piso salarial da categoria. Agora, colegas, como a gente interpreta esse artigo? Dá a entender de que, se o pedido não versar sobre parcelas de natureza exclusivamente indenizatória, as partes são obrigadas a indicar parcelas de natureza salarial. E ainda traz qual é a base de cálculo mínima, né? E aí? Fica a pergunta. Embora a redação não tenha sido das melhores, assim, mais claras, né? Ele dá a entender que as partes não têm mais essa liberdade, né? Agora, sim, a autocomposição na justiça geral pode versar sobre... Continua, depois desse positivo, ela pode versar sobre relação jurídica não deduzida? Porque assim, o fundamento justamente é o 515, né? Assim, não, as partes podem, mas e essa norma? Confesso para você que eu acredito que a intenção do legislador foi realmente coibir essa ampla liberdade aí, que inclusive atingia direitos, né, da fazenda pública, né? Porque às vezes os valores são muito altos, né? A parte vem e pede uma série de parcelas de natureza salarial, depois faz um acordo milionário lá com dano moral, né? Então, assim, realmente é uma dúvida, né? Aí o CPC fala, né, que na ausência de normas, né, que regulam os processos trabalhistas, né, o CPC só aplica subsidiariamente. E aí? É o princípio da especialidade, né, que a lei especial derroga geral? Como fica? Tá, confessar para você, a despeito da súmula 67, né, nós ingressamos com alguns recursos aqui em Paraná, não estamos entrando mais, porque nós submetemos a questão, né, às instâncias superiores para disciplinar essa questão. Então, certamente isso vai ser objeto de estudo, né? Mas a gente acha, já está vendo decisões. Aqui em Paraná nós temos algumas turmas que acolhem a tese de que as partes não são mais livres para dispor sobre parcelas, né? E eu trouxe aqui uma decisão da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que é Goiás, que falou especificamente dessa alteração legislativa. Veja essa parte destacada, veja só que o tribunal disse, que a finalidade do legislador foi conter a realização de acordo na Justiça do Trabalho de natureza exclusivamente indenizatória, sobre os quais não há incidência, né, de previdenciário fiscal. Daí ele, né, segue dizendo que o novo texto estabelece que apenas nos casos que a ação contemple parcelas de natureza exclusivamente indenizatória, não haverá incidência fiscal sobre o acordo homologado entre as partes. Aí ele fala que em todos os demais deverá observar a natureza das parcelas objeto da pactuação, estabelecendo, inclusive, que seja observado base de cálculo mínimo, inclusive. Então, um dos fundamentos do juiz fala assim, não, que essa alteração legislativa, ela veio para estabelecer base de cálculo mínima da contribuição previdenciária, mas a lei do plano de custeio já estabelece isso, não seria necessário uma alteração legislativa para colocar isso na CLT, né? Enfim, então tem muita questão aí, sabe, para ser estudada ainda, né? Tem que acompanhar as decisões dos tribunais sobre essa questão, né? A súmula 67 permanece em vigor, né? Nós estamos observando ela, né? Não estamos questionando isso. E a alteração legislativa deve suscitar, né, estudos e análises pela AGU para uma eventual alteração nessa súmula. Os colegas querem falar alguma coisa a respeito desse tema, ter alguma pergunta, alguma dúvida? Porque está em aberto ainda, esse é um tema inconclusivo, né?
É um tema que vai nos fazer pensar. Bom, vou dar seguimento aqui, sem prejuízo dos colegas depois retomarem esses temas, né, que podem ser objeto de perguntas depois lá na frente, né. Vamos falar um pouquinho agora sobre os acordos sem vínculo do emprego. O que acontece com o acordo das partes? Não reconhecemos o vínculo. Nada impede que as partes celebrem o acordo sem reconhecimento de vínculo, né? Empregador e pessoa física contribuinte individual, né? Antes do transjugado. Antes do transjugado, se a decisão reconhecer o vínculo e transjugado, as partes não podem mais expor sobre esse tema. Mas, enfim, eles podem, claro, podem, né, afastar o vínculo de emprego, só que a tributação ocorre da mesma forma, né? Ela é na forma do artigo 22 e 30, que trata justamente das contribuições incidentes sobre os rendimentos pagos aos contribuintes individuais, e o contribuinte individual tem que efetuar o seu recolhimento, né? Essa questão, inclusive, já está objeto de uma orientação jurisprudencial, né, da subseção de dissídios individuais do TST, é a 398. Inclusive, esse é um dos temas que a gente consegue fazer subir recurso de revista, né? Mais adiante a gente pode tratar desse assunto também. Contribuições previdenciárias, acordo homologado sem o reconhecimento de vínculo. Contribuinte individual, 20% da empresa, do tomador de serviço, e 11% do prestador, né? É muito tranquilo, quem disciplina isso é a própria, o parágrafo 4º do artigo 30, e o inciso 3 do artigo 22, ambos da 8.212, né? 11% é a parte que o empregador deve ser retida pela própria empresa, então a responsabilidade é da empresa de recolher. Tá. Outra questão também, nesses casos específicos de acordos sem reconhecimento de vínculo, é que as partes não têm ampla liberdade para disciplinar a natureza indenizatória de todo o valor ajustado, né? Porque nesse caso houve uma prestação de serviço, né? Então, assim, inclusive tem até decisões do TST, né? Que a União ganha. Ó, em que pese nada não incida contribuições sobre parcelas indenizatórias, a jurisprudência dessa corte firmou um entendimento no sentido que a mera atribuição pelas partes de uma única parcela a título de indenização por danos morais ou montante de acordo não satisfaz a exigência da discriminação expressa dos títulos objeto de acordo homologado em juízo, né? Então, assim, nessas situações de acordo sem reconhecimento de vínculo, realmente o TST tem exigido que haja uma discriminação, né? Que ela não pode ser genérica e indenizatória em todo o valor. Agora nós vamos falar dos acordos celebrados após o trânsito em julgado. Como é que fica a discriminação das parcelas, né? As partes podem fazer acordo em qualquer momento do processo, nada impede, né? Só que trânsito em julgado, o artigo 832 já vai disciplinar a questão, né? 832 da CLT. O acordo celebrado após o trânsito em julgado ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença, não prejudicará os créditos da União. Então, não prejudicar, né? Então, para que o acordo seja válido, né, que não prejudique, sim, os créditos da União, deve ser respeitada a proporcionalidade. Isso é o que o Supremo, né, o Superior Tribunal do Trabalho diz, né? E ele, inclusive, editou uma orientação jurisprudencial, que é o 876, para tratar especificamente dessa questão, né? O que vem a ser para ele proporcionalidade. Então, ele diz aqui que é devida a contribuição sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito julgado da decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objetos do acordo. Ou seja, as partes ficam adstritas as parcelas foram decididas, inclusive aos valores, né? Ou qual é o grande problema? Quando o acordo é feito após a liquidação de sentença, apresentação, homologação de cálculos, fica fácil observar a proporcionalidade, né? Você faz praticamente uma regra de 3, né? Verifica se as partes primeiro contemplaram todas as parcelas e se contemplando todas as parcelas, elas indicaram valores proporcionais, né? Tranquilo, o acordo é válido, o recolhimento
se houver uma redução na base de cálculo, né, no geral vai haver redução também nas contribuições, quanto a isso não tem problema. O problema é quando não tem cálculo, não tem parâmetro, né? A decisão transitou em julgado, não teve cálculo de liquidação, e as partes vêm lá e me apresentam um acordo. Nesse caso, a gente usa muito a razoabilidade, né? Então, por quê? Ver exatamente as parcelas que ela está indicando, se elas conferem com as do julgado, né? E os valores, porque assim, a parte não pode indicar lá o valor R$10.000 de hora extra e R$100.000 de juros de mora, né? Não é compatível, totalmente, né, desproporcional. Então, assim, a gente vai ver essas questões, né, e discute, né? Geralmente a gente tem êxito nessas questões, sim, com certeza. Vou passar para a próxima. Bom, eu já concluí essa parte, a primeira parte aqui das decisões, né? Na verdade, a segunda parte. Alguém tem alguma dúvida em relação a decisões, acordos, recursos? Recurso é mais para frente. Recurso a gente vai, dessa decisão a gente fala depois. Tá certo. Fiquem à vontade depois para retornarem nesses temas, que agora a gente vai falar um pouquinho de fato gerador da contribuição previdenciária. Essas questões são importantes, sim, são importantes para a boa atuação da União na fase de liquidação, né? Porque a fase de liquidação é muito importante, né? Para apurar realmente o valor da contribuição previdenciária. Então vamos lá, fato gerador. Qual é o fato gerador da obrigação tributária do caso, nesse caso? Decorrentes das decisões, né? Dessas contribuições decorrentes das decisões proferidas pelo trabalho. É a prestação de serviço. É o que diz a lei, né? O artigo 43, parágrafo 2º, fala justamente isso. Considere-se ocorrido fato gerador na data da prestação de serviço. Evidente, né? O serviço foi prestado naquela ocasião que o empregador deveria apurar e recolher os valores, né? Não fez, a Justiça do Trabalho só está declarando que aquilo era devido, né? Desde aquela época, né? Tanto que também, né, é corrigido. Esse parágrafo 2º foi incluído pela Lei 11.941 de 2009, que foi conversão de uma medida provisória. Ela começou a surtir efeitos no dia 5 de março de 2009, né? Então, depois isso aí gerou toda uma discussão na fase de liquidação, né? Em relação ao qual é o termo inicial para os encargos moratórios. Mais adiante a gente vai falar. Mas hoje a gente tem que o fato gerador ocorre na data da prestação de serviço, né? Então, a súmula 368, que é a famosa súmula que disciplina os descontos previdenciários, né, nesse trabalho, ela traz nos incisos 4 e 5 justamente essa questão do fato gerador. É aquilo que eu estava dizendo, dos momentos, né? Os serviços prestados até 4 de março de 2009, o fato gerador, né, das contribuições previdenciárias é o pagamento das verbas, né? Então, sedimentou-se esse entendimento que antes, né, o fato gerador pagamento, porque não havia essa legislação, enfim, né? Então, se entendeu-se que esse era o momento, né? O pagamento das verbas, configurando-se uma hora a partir do dia 2 do mês seguinte ao da liquidação, né? Que é o momento em que se apura o valor devido, né? Ele traz aqui que a eficácia não retroativa da alteração legislativa proveniente pela medida provisória 449, né? Que foi convertida na 11.941, dando nova redação ao artigo 43 da Lei 8.212, né? Com certeza, tem muito fundamento, né? Não onerar o contribuinte, enfim, toda aquela questão, né? Afeta esse tema. Aí, para o trabalho realizado a partir de 5 de março de 2009, o fato gerador realmente é a data da efetiva prestação de serviços, conforme a lei, né? Então, quanto a isso, tranquilo. E sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas, diz aqui ainda essa súmula, a partir da prestação de serviço incidem juros de mora, né? Juros de mora. Selic hoje. Mais para frente a gente vai explicar o porquê. E uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de citação para o pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite de 20%. Ou seja, então, os juros de mora incidem desde a prestação de serviço, lá atrás, né? Na data. Depois a gente vai explicar exatamente como é que é feito esse cálculo, né? E a multa, ela incide a partir do momento
que ele é citado e não paga, e descumpre, né? Essa multa é de 0,33 autos por dia, limitada a 20%, né? Que é o que diz a Lei 9.430, né? Isso é um tema muito importante para o cálculo dos encargos moratórios, que a gente vai ver lá na frente. Vamos seguir. Base de cálculo, né? Base de cálculo das contribuições. Nós já analisamos lá atrás, né? Quais são as contribuições, né? Que são cobradas no justiça do trabalho, né? No artigo 195.1a e o inciso 2, né? Agora a gente vai analisar a base de cálculo. Como se apura, né? Sobre que parcelas incidem essas contribuições. A lei, o artigo 22 da Lei 8.213, né? Fala que é o total das remunerações pagas, devidas, creditadas, né, durante o mês, os segurados, empregados e trabalhadores avulsos, e também sobre o total das remunerações pagas aos contribuintes individuais, né? Então, ele faz aqui a distinção, né, entre esses segurados, né? A regra é que incide sobre toda a remuneração, todo o valor. Existem as exceções legais, né? O próprio Lei 8.212 vai trazer, mas na frente a gente vai falar um pouquinho disso aí, né? E não incide sobre juros, enfim, e sobre as parcelas de natureza, né, indenizatória, né, a indenização por acidente de trabalho, dano moral, enfim, isso é bem tranquilo, né, é bem fácil de analisar essa questão, né. A base de cálculo do empregador e empregado doméstico, remuneração registrada na carteira de trabalho, né, que diz o artigo 28, inciso 2, isso é tranquilo, né. E a base de cálculo do empregado avulso e do contribuinte individual, né? A base de cálculo, então, do empregado e do avulso é a remuneração oferida por uma ou mais empresas. Tá? Assim entendida a totalidade de rendimentos pagos, acreditados. É a questão, né? É a mesma questão do empregador, né? Eles não divergem aqui, né? O contribuinte individual é a remuneração oferida por uma ou mais empresas ou pelo exercício da atividade por conta própria durante o mês, né? No caso aqui vai ser a oferida pela empresa. E tem que observar, né, que na apuração do empregado, né, tem que ser deduzido da base de cálculo que ele já recolheu, né, assim, que ele já, sobre parcelas que já incidiram, né, ainda assim tem que observar no teto, né, da Previdência. Isso é feito pelas partes e pelos peritos no momento da apuração das contribuições do empregado, né, eles geralmente fazem primeiro uma apuração do que já foi recolhido, né, depois eles somam as parcelas deferidas a essa base de cálculo para ver a nova alíquota, né? E com base nisso, incide sobre a diferença, né? Isso quando já não recolheu pelo teto. É uma questão que é muito bem trabalhada na fase de liquidação, né? Isso aí geralmente é observado, né? E se não for observado também, o próprio reclamante trabalhador acaba impugnando, né? Mas geralmente é observado. Né, verbas que não integram o salário de contribuição. Existe um rol finito de parcelas que não integram, mas são várias, né? Aí, o artigo 28, parágrafo 9º, lá vai trazer. Ele traz aqui parcelas recebidas pelos programas de alimentação, férias indenizada e o adicional, né? Constitucional, a dobra de férias também incide, incentivo à demissão, abono de férias, ganhos eventuais, expressamente vinculados do salário, tipo, participação em grupos e resultados, prêmios de participação e resultados, né? Licença-prêmio indenizada, vale transporte, diárias para viagem, então tem muitas mesmo parcelas, né? Bolsas educacionais, tem alguns limites, né? Alguns férias têm uns parâmetros e limites, né? Temos vários aqui, ó, benefício previdenciário, bônus PIS, enfim, né? E são parcelas que geralmente não vão ser cobradas no trabalho, mas ó, assistência por serviço médico odontológico, parcelas da assistência ao trabalhador da agroindústria. Então são questões aqui que realmente não vai incidir porque tem a nítida natureza indenizatória, né? De ganhos eventuais ou ganhos eventuais, prêmios e abonos, né? É perceptível que ela não se vincula a um salário, né? São prêmios, são verbas de natureza indenizatória. Né? Então, essa é a base de cálculo. Né? Base de cálculo, tranquilo. Né? Sempre, numa dúvida, a gente sempre consulta a legislação e está sempre resolvendo essas questões. Né? Alíquotas.
Geralmente, no empregador, a alíquota de contribuição a cargo da empresa, né, é de 20% sobre o total das remunerações, sobre a base de cálculo, que a própria lei já vai dizer o que é base de cálculo, que a gente já está falando lá atrás, né? A gente tem que observar que as entidades financeiras têm que contribuir com um adicional de 2,5%, né, sobre essa base de cálculo. Então, assim, na verdade, bancos e sociedades de crédito, corretoras, seguros privados, tem a alíquota de 22,5%. Parece bobeira, mas muitos peritos erram, não colocam esse adicional, né, assim, por esquecimento ou porque usam um modelo lá de cálculo. Então, a gente tem que sempre olhar, né, se não é uma entidade financeira para pedir a inclusão. E, geralmente, quando a gente impugna, eles corrigem na hora, porque não tem nem o que discutir, né? Então, é 20% ou 22,5%, conforme o empregador, né? O seguro de acidente de trabalho. A gente fala SAT hoje, é muito comum você falar SAT na Justiça do Trabalho, mas essa contribuição hoje ela se chama Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos riscos de ambiente de trabalho, chama GILRAT. Esse é o nome, mas ninguém fala GILRAT na Justiça do Trabalho, é o SAT. Então, é o SAT também é cobrado, né, na Justiça do Trabalho, nas decisões, decorrentes das decisões proferidas por ela. E ele se destina ao financiamento do benefício de aposentadoria especial e dos benefícios por incapacidade, né, previsto na Lei 8.213. Então, ele traz três alíquotas, né, e essas alíquotas são definidas conforme a atividade da empresa, a atividade principal, que a gente chama de CNAE, né, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. O decreto 3.048, em um dos anexos, vai trazer a relação de quinais, né? E uma mera consulta a gente já consegue identificar, né, qual é o SAT da empresa, né? Qual é o grau de risco, né? 1% para as empresas de atividade com risco leve, 2% para o médio, 3% para o risco grave, né? Então, essas são as alíquotas que têm que ser observadas. Mas ainda sobre cobrança sobre a competência de trabalho para executar a contribuição, né? Isso foi objeto de discussão. Isso não estaria incluído. Inclusive, tem até um juiz já que ainda não cobra, né? Mas, enfim, tem até súmula. Tem súmula do TST, né, que fala que a justiça do trabalho, sim, é competente, né? Por que ela é competente? Porque ela tem natureza de contribuição para a Seguridade Social e ela incide sobre a folha, né? Está plenamente adequada, né, ao comando constitucional, né, do 114 e do 195.1A. Né? Então, não temos maiores discussões. O que acontece no SAT, né, no JURAT, vamos dizer assim, o que acontece é que a gente sabe que existe o fator acidentário de prevenção para o SAT, né? Também foi instituído por lei, né? Porque é um sistema, né, que a gente chama de bônus versus malus, né? No qual a alíquota da contribuição ela pode ser reduzida até 50% ou aumentada em até 100%, conforme o regulamento, né? O que é feito? Nesse caso aqui é feito um cálculo sobre os últimos 2 anos, sobre o histórico de acidentalidade de registros acidentais da Previdência. O que acontece na prática? A maioria das empresas tem até uma redução no valor do SAT, né? Mas, assim, algumas têm um incremento, de fato. Mas o que acontece? Essa discussão não é travada na Justiça do Trabalho. Geralmente, a gente é observado pelos peritos, pelas partes, as alíquotas previstas na própria lei, né? Eventualmente, uma outra empresa que tem uma redução muito grande de SAT, ela leva essa questão. É muito raro. Eu vou falar que 99% das situações, pelo menos que eu tenho observado aqui no Paraná, é que não é discutido o fato, né, os fatores dentários de prevenção. Quando a empresa discute, ela fala assim, olha, o meu fato, eu tive uma redução aqui de 50% na minha alíquota, aí, assim, a gente exige, então, que ela faça a prova, né, de todo o período, né, do cálculo, né, de que realmente aquelas alíquotas, que o FAP dela foi reduzido. Caso contrário, sem prova, segue a alíquota normal, né? Isso é o que a gente tem observado aqui, né? Depois, se quiserem compartilhar na região de vocês, como é que está sendo tratada a questão, a gente está aberto aqui para falar. Bom,
isenções, desonerações, recolhimentos sobre receita bruta. Sabemos que algumas atividades econômicas, os empregadores, eles contribuem, né, sobre receita bruta, né? No caso da agroindústria, né, muito comum, né, dependendo da região, contribui sobre receita bruta, ele não paga os 20% e o SAT, né? É importante observar que os pagamentos feitos a contribuinte individual não estão incluídos nessa contribuição sobre a receita bruta, né? Às vezes acontece. A agroindústria faz um acordo com o contribuinte individual, aí na hora da apuração fala, eu não devo contribuição patronal. Deve sim. Então, assim, tem que observar bem a lei, quais são as hipóteses de substituição, né? O mesmo para empregador rural, pessoa física, né? Vai recolher sobre receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Da mesma forma, só empregados, não inclui contribuinte individual. Contratou contribuinte individual, vai ter que pagar. Associação esportiva que mantém o futebol profissional vai contribuir sobre a receita bruta dos espetáculos esportivos, né, que participa. Mas a lei também faz uma ressalva, apenas atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração da equipe de futebol profissional. Então, assim, são detalhes que a gente acaba observando, né, nas discussões, assim, tem que estar sempre atento para essa questão, né. Alguns colegas, sim, têm o entendimento de que essas questões deveriam ser debatidas na fase de conhecimento, e que então a gente poderia exigir essas contribuições na fase de execução, né? Se não haveria um trânsito julgado. Mas, assim, eu prefiro trabalhar assim com prova, entendeu? Assim, porque se a própria Justiça do Trabalho reconhece, se a sentença for omissa em relação às contribuições, ela deve incidir, né, por uma questão de ordem pública. Se o capítulo for genérico também dos descontos, se a empresa não se insurgiu, eu acho que na fase de liquidação tem que ser observado qual que é o regime, o enquadramento da empresa, né? Desde que ela faça prova, evidentemente, né? O que não pode é ela alegar e falar que é e não provar, assim, mas é um entendimento meu, né? Então, assim, eu acho que a empresa pode alegar na fase de execução que é desonerado, que recolhe sobre a receita bruta, só que ela tem que fazer prova, sempre fazer prova de todo o período, né? Esse é o meu entendimento. Depois eu gostaria de ver com os colegas aí qual é o entendimento dos colegas, né? A Simples, ó, também é muito comum a empresa, né, pelo Simples, que recolhe, né, também sobre faturamento. Desoneração. A desoneração fiscal, o regime, né, que foi instituído pela Lei 12.546, né, para aquelas empresas, determinadas empresas que fabricam um produto, né, classificado na TIP, gera muita discussão na Justiça do Trabalho, né? Muita discussão, assim, discussão razoável, né? Então, assim, as empresas alegam, né, e às vezes não provam. Você não prova porque, assim, esse enquadramento aí é um ato complexo, né? A empresa tem que preencher determinados requisitos, né? Tem que ser homologado, enfim. Então, assim, da mesma forma, no meu caso, quando eu atuo, existe sempre provas, né? Prova inequívoca de que a empresa está naquele período enquadrada e de que ela provou todo o período, né, do enquadramento. Uma coisa que tem que ser observada nesse regime de desoneração da Lei 12.546 é que ela não abrange a contribuição para o SAT, né, para o GILRAT. Então, assim, é só a contribuição mesmo incidente sobre a folha, né, tanto dos trabalhadores, dos segurados, né, empregados, quanto dos contribuintes individuais. Esse aí inclui os contribuintes individuais, né. Então, basicamente, eu entendo que se a empresa, né, invocar esse regime, ela tem que fazer prova, né. Vamos para o próximo. Alíquotas de contribuição do empregado, né. Até 2020, né, eu tinha 3 faixas, né, 8, 9 e 11, e a partir de 2020, considerando a atualização já dos valores para esse ano de agora, 2021, o cálculo passou a ser progressivo, assim como é feito no imposto de renda, né, e tem 4 faixas, né, incidindo conforme a faixa, né. Então, hoje a alíquota começa em 7,5%, né, para quem tem um salário mínimo, e vai a 14%, né, na faixa de 3.300 a 6.400. Realmente vai dificultar o trabalho dos peritos aí, das partes, para apurar, né, porque eles vão ter que, ano a ano, vão ter que ver quais são as faixas, e vão ter que apurar o valor já recolhido, depois vão ter que fazer cálculo da diferença observando as faixas, né. Mas, assim, o importante para nós é observar, que seja observado mesmo se o perito apurou
a contribuição conforme essas faixas, né? Então, a partir de 2020, agora, os cálculos vão ter que, nos períodos, né, na base de cálculo, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a alíquotas, base de cálculo, antes da gente prosseguir? Muito bem. Fiquem à vontade, pode até abrir o microfone. Mas vamos dar sequência, então. Liquidação da sentença. Essa é uma fase crucial, sabe, na apuração das contribuições previdenciárias. É aqui que vão ser discutidas todas as questões, inclusive para a empresa, como a gente havia dito, né? Se a obrigação surge, a obrigação da empresa de efetuar esses recolhimentos, esses pagamentos de contribuições, surge do nada e ela não tem a oportunidade de impugnar o crédito, né, a constituição do crédito, na verdade, essa impugnação toda, esse contraditório, a defesa fica toda diferida para essa fase, liquidação de sentença. Então, a parte vai ter a oportunidade de impugnar, né, de discutir tudo, base de cálculo, né, alíquota, enfim, todas as questões, né, relativas a, né, que seria como se fosse um lançamento. E para nós também, na União, a gente vai defender aqui, né, a apuração de acordo com as leis, com os parâmetros já definidos pelos tribunais superiores, né? E por nossos entendimentos internos aqui também. Então, assim, a liquidação de sentença é uma fase preparatória da execução, né? Ela não pertence ao conhecimento, da processo de conhecimento, e também não está na execução, ela está no meio do caminho lá. Isso pode gerar uma certa confusão. A gente tem que tomar muito cuidado nessa fase aí em relação à preclusão, né? Eu vou explicar depois melhor como funciona. Então, se define Ô, Marcelo, grande abraço, meu cara. Nessa fase, então, vai se definir o valor liquidado. E o artigo 879 da CLT é que ele traz toda a regulamentação dessa fase, né? Se a sentença é ilíquida, como geralmente ordenar-se-á previamente a sua liquidação, né? Que é feito por cálculo. Geralmente, cálculo, né? Pode ser por habitamento do artigo, mas geralmente é cálculo. E ele exige que a liquidação deve abranger também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Então, se eventualmente a parte apresenta um cálculo sem as contribuições, o juiz vai devolver, fala assim, apure as contribuições, né? O primeiro B também diz a mesma coisa, né? Que ela tem que ser previamente intimada para apresentar esse cálculo, inclusive das contribuições previdenciárias. E uma vez elaborada a conta, né? O juiz vai abrir prazo para as partes se manifestarem, 8 dias, né? Se a conta foi elaborada por uma parte, a parte adversa é intimada e a união também é intimada. Se for apresentado pelo perito do juízo, as duas partes são intimadas. Veja que é sempre sob pena de preclusão. Nesse momento, as partes têm que apresentar os itens e valores objeto da discordância. O mesmo se aplica à união. O parágrafo 3º fala que, elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça, o juiz deve proceder à intimação da união para a manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Ou seja, se tiver algo errado, é esse momento que nós precisamos impugnar. É necessário, não impugnou, precluiu, não tem outra oportunidade, mesmo depois na fase de impugnação de sentença de liquidação. E veja só, veja no destaque aqui, elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Em nenhum momento a legislação exige que o cálculo, que a conta seja apresentada pela União. É comum, principalmente em acordos, né? As partes não efetuam o pagamento, recolhimento, a intime-se a União para apresentar o cálculo. Com todo respeito, com toda a vênia, excelências, não, a União não é obrigada a apresentar o cálculo. E se a gente recorre, pelo menos aqui no TRT da 9ª região, a gente tem obtido êxito para que o juiz determine que as partes ou o perito apresentem. Então, isso é muito importante, porque é comum mesmo o juiz intimar. O parágrafo 4º diz que a atualização do crédito devido à Previdência deve observar os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. Super tranquilo isso, né? Aqui no Paraná, o juiz tem observado, né, esse dispositivo, né? E, como eu já havia dito, são as partes que têm que apresentar os cálculos, não temos essa obrigação, e o prazo é 10 dias. Então, muito cuidado aí. Então, nesse momento, né, nessa primeira oportunidade que a União tem para se manifestar sobre os cálculos, nós temos que observar toda a conta, né?
basicamente ver a base de cálculo, as parcelas, né, se realmente são as parcelas em que incidem contribuições, a alíquota, né, e os encargos moratórios, né, basicamente é isso. Né, e os cálculos apresentados no PJE Cálculo, principalmente por peritos, né, os peritos aqui, pelo menos para são muito bons, eles já trazem quais são as parcelas sobre as quais estão incidindo. Então, assim, é até tranquilo de analisar esses cálculos, né? E é muito fácil de observar também se tiver algum item lá que merece impugnação, né? Tá. Após a impugnação, então, imagine que a União tenha impugnado o cálculo. Quando a União impugna cálculo, a grande maioria é acolhida, tá? Por quê? Ou não observou uma alíquota, ou o encargo moratório está errado. Geralmente, os próprios peritos ou as partes corrigem os cálculos. Isso é a regra, né? Mas acontece de a gente impugnar, né? E o juiz vai decidir sobre os pontos impugnados. Ele decide tanto a impugnação das partes quanto da União, decide tudo junto, né? Aí ele pode acolher ou rejeitar. Aí ele vai homologar o cálculo originário ou o cálculo eventualmente corrigido, né? Ele homologa os cálculos e a partir daquele momento ele define o valor da execução. Vamos supor, então, que a União impugnou o cálculo de encargos moratórios e o juiz não acolheu. Meu entendimento é que, que a data, que o início da mora é no pagamento, enfim, aquela questão do fato gerador, né? Nesse momento, a União não vai agravar de petição, não cabe recurso dessa decisão, né? É uma decisão, é uma decisão, né, interlocutória, mas ela não cabe recurso. Por quê? Porque a própria CLT, em um segundo momento, vai reabrir esse prazo para as partes para a União. Né? Então, após a homologação do cálculo, inicia-se a fase de execução, requerimento da parte, né? Agora a parte precisa requerer a execução, não pode ser mais de ofício, né? Expede-se o mandado de penhora. Aí a parte vai garantir a execução. Garantida a execução, abre-se prazo para a parte, para o executado apresentar embargos e para a exequente e União impugnar a sentença de liquidação. Nós vamos ter que repetir aquela impugnação que a gente já apresentou, né, que já não foi acolhida e tal. Aí sim, esse é o momento que a gente tem que repetir e o juiz vai decidir de novo sobre esses pontos. Né? Ele vai proferir uma sentença, né, resolutiva de embargos à execução e de impugnação à sentença de liquidação. Aí sim, dessa decisão, se o juiz mantiver, né, aí a gente pode agravar de petição, né? Isso dá muita confusão. Tem juiz que às vezes tem entendimento diferente, então a gente tem que estar sempre atento, né, para peticionar, né, eu quero prazo para o artigo 884, né? Mas no geral tá dando certo, né? Tipo assim, não temos maiores problemas em relação a isso, né? Deixa eu ir no próximo. Agora a gente vai falar dos encargos moratórios, que é um tema muito importante nessa fase de liquidação. Pois não? Meus caros, se vocês têm alguma pergunta a fazer em relação a fase de liquidação de sentença, fiquem à vontade, podem perguntar pelo chat, podem perguntar no microfone também, ou deixar para esses temas para a parte final da exposição. Fiquem à vontade. Bom, vamos falar então de encargos moratórios, né? Como nós já vimos lá atrás, fato gerador das contribuições previdenciárias. Não, fique tranquilo, Fabrício. Fique tranquilo. O fato gerador, né, ocorre no momento da prestação de serviço. A lei definiu isso, o próprio TST já disciplinou já as questões, fase anterior à lei, né? Como é que fiquem. Então, definido o fato gerador na data, quando que vai estar vencidas as contribuições previdenciárias mensais, né? Elas vão considerar vencidas aquelas não recolhidas até o dia 20 do mês subsequente à da competência da prestação de serviço. Então, no prestação de serviço, não houve apuração evidente, né, que só foi reconhecido agora. Então, a partir do dia 20 do mês subsequente, considera vencido, porque isso que diz a lei, né, em relação aos recolhimentos no geral, né. Ao crédito previdenciário serão acrescidos juros equivalentes à taxa Selic, né, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento. Então, nós temos o mês da prestação, o mês do vencimento, e no mês subsequente começa a incidir Selic, né, que é o que diz a Lei 9.430 de 96, né. Isso é tudo disciplinado na Lei 8.212, que faz remissão a essa lei, né. Então, assim, e a própria CLT que diz que sobre as contribuições previdenciárias incide
né, os encargos moratórios previstos na própria legislação, né, no caso, na Lei 8.212. Tudo tranquilo. Então, a Selic começa a incidir a partir do terceiro mês, vamos dizer assim. Segundo mês depois da prestação de serviço. Multa de mora. A multa de mora está prevista no artigo 61, né, da Lei 9.430, que é 33 centésimos por cento por dia de atraso, limitado a 20%, né? O TST também já disciplinou essa questão, já definiu, né, que é a partir do dia seguinte a citação, a não pagamento, né, após a citação. Isso é bem tranquilo também. Só trazendo de novo aqui a redação do 368, inciso 5, né, que fala, no final, parte final destacada, aplica-se multa de mora a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, ser descumprida a obrigação, observado o limite de 20%. Super tranquilo, não tem maiores questionamentos em relação a isso, né? Isso tem sido observado pelo juiz. Bom, meus caros, essa era a parte dos encargos moratórios, né? Eu acho que a fase de apuração e liquidação nós já encerramos já, né? Então, essa parte é muito importante, a gente tem que estar muito atento, né? E, geralmente, essa fase gera muitos incidentes e recursos, né? Por isso, então, eu incluí um tópico aqui sobre os recursos para a gente falar algumas peculiaridades, né? Não tem uma pretensão de esgotar recursos no direito do trabalho, mas é importante ter algumas peculiaridades aqui que ajudam no dia a dia, né? Quais são as peculiaridades, então, em matéria de recursos e processo de trabalho? Fungibilidade, isso é muito bacana. É o aproveitamento do recurso erroneamente nominado, como se fosse que deveria ter sido interposto, né? É evidente que ele tem que ser tempestivo, né? Tem que ser adequado, né? Então, assim, o que acontece, assim, por exemplo, algumas situações geram dúvidas, né? Tem um colega que mandou aqui um questionamento, deixa eu ver. Eu vou responder a questão do colega e a gente continua nos recursos. Dr. Marcos, como devo compatibilizar o regime de decadência do Código Tributário Nacional com a marcha pessoal na reclamatória trabalhista? Minha dúvida. Parte da súmula 368 para o labor labor depois de 5 de março de 2009. Considera o fato gerador das contribuições. Sobre as contribuições não recolhidas, os juros. Parece que o crédito tributário de contribuições não foi constituído até 5 anos após a prestação de serviço. Teria havido decadência? Na verdade, a gente começa a partir. Certo. Então, excelente pergunta, Gustavo. Obrigado. Realmente, como é uma execução como não é uma execução fiscal, por exemplo, assim, não tem um lançamento, não houve um lançamento do crédito, do lançamento, não houve construção do crédito, né? O que a Justiça do Trabalho tem entendido? Tem entendido, assim, que não há decadência na apuração dessas contribuições, mesmo que ela seja de 10 anos atrás. Por quê? Ele falou assim, que como o fisco não tomou conhecimento, né, da hipótese de incidência, ela só veio a se tornar conhecida na reclamatória trabalhista, né? Então, ele não há decadência, até porque esse crédito não é constituído pela via administrativa ordinária, né? Ele é conhecido na Justiça do Trabalho, né? E a partir daquele momento ele incide. Então, assim, se houver verba trabalhista a ser paga, sobre ela vai incidir a contribuição. Realmente é muito diferente, né, do que a gente está acostumado a ver no direito tributário, né? E porque, assim, o entendimento da Justiça do Trabalho é que o acessório, no caso, a contribuição previdenciária é acessório, e o acessório segue o principal, né? Então, assim, é uma peculiaridade da execução fiscal trabalhista, né? E para a gente é muito bom, né? Aí depois tem a questão da prescrição, que a gente vai ver lá na frente, mas decadência não tem. Essa questão da acessoriedade da contribuição previdenciária é interessante, porque o que acontece? A Justiça do Trabalho entende que se houver extinção do crédito principal, o acessório, que é o nosso crédito, estaria prescrito também, ou prescrito ou fulminado, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente não teria pretensão. Então, assim, nós não recorremos desse tipo de decisão, por quê? Porque o inverso, para nós, é favorável. Então, assim, se não tem decadência na execução fiscal trabalhista, então não temos que recorrer de uma decisão que fulmina o crédito, né, principal, e em decorrência o nosso acessório. Eu espero ter respondido a questão. Tem mais alguma dúvida, Gustavo?
Mas é uma questão muito tranquila. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Mas é uma questão bem polêmica, vou dizer assim, é polêmica, né? Mas aqui, pelo menos os nossos tribunais aqui no Sul, né, no Paraná, essa questão da decadência as empresas não ganham, né? Não ganham por esse fundamento que eu acabei de passar. Então, vamos continuar falando sobre os recursos, né? O aproveitamento dos recursos, a fungibilidade, né? Aproveitamento de recursos. Tem situações que nós ficamos na dúvida qual recurso cabível, né? Por quê? O recurso ordinário é como se fosse uma apelação, né? O recurso comum e o agravo de petição são os recursos, é o recurso que você deve, né, manejar na fase de execução de sentença, né? Por exemplo, embargo de terceiros, né? É comum, né? Pessoa, né? Se eu venho lá construída, fala assim, entrou com embargo de terceiro. O eventual recurso, qual é? O recurso ordinário ou agravo de petição? Assim, eu acho que é recurso, que é agravo de petição, porque os embargos de terceiro, ele é um incidente da fase processual, né? Então, o recurso cabível seria o agravo de petição. Mas, se o colega manejar um recurso ordinário lá e fundamentar as razões dele, né, a insurgência, ele vai ser recebido, porque é fungível, né? Então, assim, não tem maiores questionamentos em relação a isso na Justiça do Trabalho. Da sequência aqui. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias, também como no CPC, né? Não cabe recurso para qualquer decisão interlocutória, né? É o caso que a gente estava falando da decisão resolutiva da liquidação de sentença e homologação de cálculo, não cabe recurso. Por quê? Porque vai ter uma outra oportunidade que a gente pode se insurgir, né? Então a gente tem que ficar bem atento nos momentos certos para entrar. Durante a execução, o agravo de petição geralmente vai ser cabível, né? Porque, principalmente aqueles que extinguem a execução, enfim, né? Isso aí não vai ter outra saída, a gente vai entrar, né? Efeito devolutivo, né? Tem como regra efeito devolutivo, então nada impede que a execução prossiga e se a União recorrer de uma questão, ela pode cobrar depois as diferenças, né? A execução vai prosseguir. Uniformidade de prazo de recurso, né? Na Justiça do Trabalho, a maioria dos recursos possui 8 dias, né? Para interposição de dias úteis, prazo em dobro para a Fazenda Pública, né? Exceto naqueles casos em que o prazo é específico, né? O recurso extraordinário é interposto no prazo de 15 dias, né? Até porque não é regido pela CLT. E também cabe embargo de declaração. Embargo de declaração, né, é um recurso que é muito manejado por nós também, porque é muito bom, ele resolve muitos problemas, evita muitos problemas, né? E a Justiça do Trabalho, às vezes, é bem ágil, assim, então o pessoal acaba passando algumas coisas. O recurso ordinário é o recurso comum, né? Parece muito semelhança com a apelação, está prevista no 895, né? E a gente costuma manejar esse recurso em face das decisões homologatórias de acordo, né? E, eventualmente, muito raramente, em sentenças condenatórias, se tiver alguma coisa estranha no capítulo das contribuições, eu nunca recorri de uma sentença de condenatória, né? Nunca foi necessário, né? Mas nos recursos, né, em face de decisão homologatória de acordo, principalmente nesses acordos sem vínculo, de 100% indenizatório, né? Isso aí a gente maneja bastante esse recurso, né? E com esse. Os embargos de declaração, assim como no processo civil, né? Ele também passou por omissão, né? Equívocos, e a gente usa, né, para decisão homologatória de acordo quando não discrimina e o juiz também não determina o recolhimento, né? A gente não deixa para depois essa discussão, ainda que seja de ordem pública, né? Então a gente acaba usando. Recurso de revista. O recurso de revista é eminentemente técnico, é um recurso com o Tribunal Superior, né? É extraordinário, e ele é super restrito. É muito difícil fazer subir um recurso de revista, né? Até porque é uma via muito estreita, né? A admissibilidade está condicionada ao atendimento de determinados pressupostos legais, e o objetivo dele é uniformizar a jurisprudência nos tribunais, evidente, né? Como qualquer outro recurso ao Tribunal Superior, né? Então, assim, quando ele é cabível, o artigo 896 da CLT traz todo o regramento desse recurso, né? Ele é cabível em grau de recurso ordinário, ou seja, quando se julga um recurso ordinário, ele é cabível por divergência jurisprudencial, né? Quando a decisão, né, conflitar com a decisão TRT, pleno, turma,
ou decisão, súmula, orientação jurisprudencial, TST, ou súmula vinculante do Supremo. Nessas hipóteses, vai ser cabível, né? Imagina que a gente está discutindo um acordo, né? Recorremos um recurso ordinário, né? Numa decisão homologatória de acordo, o TRT foi lá e falou não dou provimento, aí cabe recurso de revista, se observarmos divergência jurisprudencial, né? Também ele é cabível nas hipóteses de violação de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Tá? Então, também vai ser cabível nessas hipóteses. Violou lá determinado dispositivo da lei da CLT, enfim, qualquer outra lei, Constituição. Então, recurso ordinário ele cabe nessas situações. Na fase de execução. Na fase de execução, ele é bem mais restrito ainda. Né? O parágrafo 2º do 896 vai dizer que das decisões proferidas pelos TRTs, né, por suas turmas, em execução de sentença, inclusive no incidente de embargo de terceiro, não caberá recurso de revista, ou seja, já nega, né, não cabe, salvo na hipótese de ofensa direta e literal à norma da Constituição, ou seja, muito difícil mesmo subir um recurso de revista na fase de execução, né, de sentença. Mas veja o que diz o parágrafo 10 desse artigo 896. Fala que cabe recurso de revista por violação de lei federal ou por divergência jurisprudencial, né? E por ofensa à Constituição nas execuções fiscais e nas controvérsias na fase de execução que envolvam certidão negativa de débitos trabalhistas. Vejam só, no primeiro momento a gente poderia pensar assim, poxa, então na execução fiscal trabalhista cabe, né, recurso de revista por violação de lei, por divergência jurisprudencial. Porém, não é isso que entende o TST. O TST entende que esse dispositivo se aplica só na execução fiscal da dívida ativa. Ou seja, aquelas execuções manejadas pela Fazenda para cobrar multa da fiscalização do trabalho, pelo Ministério do Trabalho, por exemplo. Porque a Justiça do Trabalho também executa essas multas, né? Seria essas situações, né? Constituição, inscrição de dívida e cobrança. Então, diz que a execução fiscal não é isso, é a execução de sentença. Então, a gente segue o regramento do cumprimento de sentença, da execução da sentença, né? Aí ele fala que num desses julgados, ele fala, ó, o caso da execução fiscal trabalhista não remete à execução fiscal de dívida ativa da União, regulado pela Lei de Execução Fiscal, motivo pelo qual não tem aplicação o 896, parágrafo 10. Esse é um problema. Então, assim, a gente precisa, eventual recurso de revista na fase de execução, tem que demonstrar uma violação à Constituição Federal, né? Que acontece, sabe? Já vi subir, já pode subir. A questão dos encargos mesmo subiu assim. Então, tem a questão também, vou falar depois da digitalização do processo, que o colega invocou a isonomia para fazer subir, foi bem legal. Depois eu vou mostrar esse julgado para vocês. Muito legal. Tá. Qual é o ônus de recorrente? Qual é o nosso ônus nesses recursos de revista? A gente precisa indicar o trecho da decisão recorrida que substitui o pré-questionamento. Indicar é transcrever mesmo. E a gente não pode fazer transcrição de todo julgado que eles não aceitam. A gente tem que ser específico, sabe? E deve fazer uma demonstração bem analítica. Nós temos que indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade ao dispositivo de lei, né? E ou súmula, orientação jurisprudencial. Temos que expor as razões de pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, todos, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei. Realmente é um recurso muito técnico, a gente já conseguiu fazer subir aqui no Paraná, mas é muito difícil subir. Quando não sobe, a gente agrava de instrumento, né, para destrancar o recurso de revista, mas realmente é um recurso que tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que demonstrar também a transcendência, né, que a causa oferece, né, grande repercussão, né, aí tem os itens aí que a gente consegue justificar bem em razão da nossa atuação, né. É lógico, a execução fiscal trabalhista, né, a dimensão que ela tem, a arrecadação, a gente consegue justificar muito, né, a questão social também, o pagamento dos benefícios previdenciários, né, então, assim, isso não é um empecilho para nós, né. Sobre os agravos, né? Como eu já havia dito sobre os agravos, nós temos o agravo de petição, né? Que é nas execuções, é o recurso, né? Clássico das execuções, é o que a gente faz, as nossas insurgências, faz subir nossas insurgências para o TRT através dele, agravo de petição.
e o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, no processo de trabalho, ele é basicamente para destrancar recursos, né? Então, o juiz não recebeu recurso, o agravo de instrumento vai ser o meio processual adequado para você fazer subir, né? No agravo de petição, a norma exige uma delimitação dos valores, né? Mas essa delimitação ela não é aplicável a nós, porque pela interpretação que a Justiça do Trabalho dá ao artigo 897-A, é que ele se dirige apenas ao devedor. Então, no agravo de petição, a União tem que demonstrar mesmo o item impugnado, né? O que a gente está impugnando. Não tem necessidade de quantificar valor, de indicar valor. É falar assim, ó, estou impugnando a alíquota, estou impugnando a base de cálculo, estou impugnando isso, né? Tanto nas contribuições quanto no imposto de renda também, né? E, então, quais decisões que ensejam a interposição de agravo de petição? Embargos de devedor, embargos terceiro, embargos de rematação, impugnação de sentença de liquidação, decisões que extinguem a execução, por exemplo, com prescrição, recurso adequado, agravo de petição. Prescrição intercorrente. Ó, Gustavo, agora a gente vai falar da prescrição intercorrente, depois que o crédito está constituído, né? Mas essa questão da decadência é realmente muito interessante também. Prescrição intercorrente. Falar da prescrição intercorrente é bom nós analisarmos o artigo 878 na redação original, que ele possibilitava a execução de ofício pelo juiz, né? Então, assim, a execução do crédito trabalhista também podia ser feita de ofício, né? E isso acabou, e depois, né, em razão dessa peculiaridade, o TST acabou editando uma súmula 114, né, muito questionada hoje, que é inaplicável na justiça do trabalho a prescrição intercorrente, né? Lógico, esse entendimento diverge, né, de outros tribunais, mas enfim, foi editada a súmula, né? O que aconteceu depois é que a Lei 13.467, né, da Reforma Trabalhista, introduziu vários dispositivos na CLT, entre eles o artigo 11A, né, que falou não, que ocorre prescrição intercorrente no processo de trabalho, ou seja, ela se permite a súmula, enfim. Né, então, há prescrição intercorrente no processo de trabalho. E essa prescrição é de 2 anos, a própria lei vem trazer, né, para compatibilizar com aquela questão, né, da prescrição também para a juizamento da ação. O parágrafo 1º diz que a fluência do prazo prescricional, né, inicia-se quando o incidente deixa de cumprir determinação no curso da execução, né, abandonou a causa, não pediu mais nada, começa a fluir, de 2 anos a partir daí, né, e ela pode ser declarada de ofício ou em qualquer grau de jurisdição. Esse é o regramento. E como fica? Aplica-se ou não se aplica a execução fiscal trabalhista? Né? Bom, aqui é o artigo 878 na redação original, né, que só fala que a execução será promovida pelas partes, né, e somente em caso que a parte não tiver perguntado pelo advogado que a execução pode ocorrer de ofício. O caso vai ser muitos casos é exceção, né. E o parágrafo único, ele manteve a redação, né, a competência que é executar de ofício as contribuições, ou seja, a execução permanece de ofício, lógico, tem que ser assim, porque a Constituição não mudou, então a lei não poderia ser diferente. Tá. A pergunta que a gente faz é, para a execução fiscal trabalhista, o fundamento principiológico do entendimento consubstanciado na súmula 114 permanece atual? É a pergunta que eu faço, né? É incabível a prescrição intercorrente para a execução fiscal trabalhista? É uma discussão. Os juízes extinguem, falam que é cabível sim. Mas, por vários fundamentos, o que acontece? Ainda que a gente entendesse aplicável o artigo 11A da CLT às execuções fiscais trabalhistas, né, a contagem do prazo de 2 anos só podia ter vigência a partir da nova lei, né? Isso aí é tranquilo, né? E depois a gente deixar de cumprir o ato, né, determinado pelo juiz. Mas o que a gente sustenta, né, lá na Justiça do Trabalho, é que para a Fazenda Pública aplica-se o artigo 40, né, o regulamento da pressão do artigo 40 da Lei 8.6.860, até porque essa norma é aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, né. Então, assim, que a gente sustenta que o prazo da pressão intercorrente inicia-se a partir da decisão do arquivamento, nos termos do artigo
40 parágrafo 4º, né? A gente então sustenta que o juiz precisa nos intimar, né? Tem que ter a suspensão do artigo 40, todo aquele regramento lá que já é aplicado também ao processo civil, né? E geralmente a gente obtém êxito nos nossos recursos, né? Que reconhece a pressão justamente por não observância desse artigo, né? Os juízes simplesmente não nos intimam, arquivam as execuções, depois vão lá, desarquivam e extinguem, né? Na nossa peça a gente tem até o argumento da imprescritibilidade, mas o que a gente observa no tribunal, do TRT, é que as decisões são reformadas pela observância do regulamento do artigo 40, né? Então, assim, tenho visto, até depois gostaria que os colegas compartilhassem, eventual decisões dos outros tribunais, né? De como tem sido julgada essa questão, mas é uma questão que a gente tem conseguido êxito. Falência e recuperação judicial. Esse é um outro tema polêmico, né, na execução fiscal trabalhista, porque algumas empresas ingressam com pedido de recuperação judicial ou mesmo com uma falência, né? E como fica esses créditos, né? O artigo 187, ele prevê que a cobrança judicial do crédito tributário não está sujeita a concurso de credores ou obrigação de falência, né? Existem dispositivos também na lei de execução fiscal no mesmo sentido, né? De que nós não podemos, nós não se habilita, não são sujeitos à habilitação. E ainda que fossem, seria uma prerrogativa nossa decidir se é ou não, tem decisão até do STJ nesse sentido, né? Mas o que a gente observa nos tribunais aqui, pelo menos da região sul, é que o entendimento da Justiça do Trabalho é no sentido de que, na verdade, esse entendimento está consubstanciado na consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral do Trabalho. Todos seguem esse entendimento. Deferida a recuperação judicial à falência, cabe ao juiz do trabalho determinar a expedição da certidão de habilitação de crédito e submetê-lo ao administrador judicial, né? Aí eles prevêem que terão procedimento de trabalho as ações que demandam quantia líquida, até a apuração do respectivo crédito e a expedição de certidão de habilitação do crédito. Ou seja, expede-se crédito para todo mundo, para o perito, para a parte, o autor e contribuições previdenciárias, né? O que ele faz de diferente, que o judiciário faz, é encaminhar as certidões para o administrador, né? O administrador judicial, para que ele faça a habilitação, e alguns ainda recusam, né? Então, assim, recentemente, agora no final de 2020, a lei de falência sofreu algumas alterações, né? Ele já previa essa questão da continuidade das execuções fiscais, né? Que na verdade, o artigo 6º e os incisos vão dizer, disciplinar a suspensão das ações, né? Nessas hipóteses de decretação de falência ou deferimento de recuperação judicial. Mas o parágrafo 7º-B, que foi recentemente alterado, ele diz que essa suspensão não se aplica às execuções fiscais, né? Admitida, todavia, a competência do juiz da recuperação para determinar a substituição dos atos de constrição que recaem sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade, né? Até o encerramento da recuperação, a qual será implementada por cooperação jurisdicional. A novidade está aí, tá? A novidade é a cooperação jurisdicional, né? Então, na forma, né, do CPC, né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa avançar, né, no âmbito da execução fiscal trabalhista, né? Qual vai ser a nossa estratégia, né? Porque o que acontece hoje é o seguinte, depende muito do entendimento de cada TRT. Essa é uma questão que a gente não consegue fazer subir para o TST, né? Porque não é afronta direta à Constituição. Então, assim, se o tribunal entende, tem esse entendimento, é muito difícil recorrer, porque o recurso vai ser inexitoso, né? O TRT não vai. E o que acontece? E as expedições de certidões de habilitação de crédito têm surtido um efeito, né? Porque ele vai para o Ministério Judicial. Mas o ideal, na minha visão, é que a execução prossiga, né? Então, temos um desafio aí pela frente. Eu acho que a gente vai tratar dessa questão, sim, com certeza, né? Vou dar seguimento aqui à minha apresentação. Essas questões a gente pode depois discutir, né, mais detidamente depois no final. Obrigações acessórias. Obrigações acessórias não seria nossa responsabilidade, né? Fiscalizar. Geralmente a fiscalização, né, tributária tem que ficar atento. Mas
as empresas têm a obrigação de emitir as GFIPs mês a mês, né, para registrar esses recolhimentos, né, que foram feitos na Justiça do Trabalho, né, tem os códigos corretos, enfim, os códigos a gente até observa, né, a gente observa os códigos que estão sendo recolhidos, alguns juízes exigem que as empresas apresentem o GFIP, né, se não apresenta, eles pedem ofício para a Receita Federal, que eu acho muito legal, né, porque isso aí traz um impacto muito positivo para o empregado, né, para a prova do período, não só do período, mas também das verbas que lhe foram deferidas. Porque se a empresa emitir uma GPIC certinha, mês a mês, né, discriminar, esses valores vão ser apropriados no CNIS do trabalhador e ele não vai ter maiores problemas lá na frente para aprovar essa repercussão para efeito de aposentadoria, né? Então, quando a empresa não apresenta GFIP, né, geralmente a gente pede para expedir o ofício. A GFIP é o seguinte, eu acho que eu peço GFIP, eu pedia, né, quando estava atuando na execução fiscal trabalhista, quando eu precisava conferir melhor os recolhimentos, quando é uma coisa mais complexa, assim, né? Mas como eu disse, é uma obrigação acessória e pressupõe que a empresa vai fazer. Como a maioria faz, geralmente, bancos fazem, apresentam, é bem tranquilo. E sobre ainda a GFIP, o artigo 276 do decreto 3.048 fala que a contribuição do empregado será calculada mês a mês, aplicando as alíquotas previstas no 198. Aquilo que eu já disse, os peritos observam essas questões, mas nos acordos isso nem sempre é aplicado, né? Às vezes o acordo é feito um valor X, incide a contribuição, mas o correto mesmo seria aplicação mês a mês, até para ver se ele não excede o teto, né? E depois também para facilitar a vida do empregado lá na prova do tempo, né, de contribuição lá na Previdência. Digitalização de processo. Assim, acho que todos os tribunais já estão trabalhando com o PJE, né? E tem muita digitalização de processo. E a gente tem observado aqui pelo menos aqui em Paraná, que eles digitalizam 3, 4 folhas e intimam a gente para manifestar, você não tem nem condições, né? E é comum a gente pedir a digitalização do processo, né? E é comum também eles negarem, né? Dizendo que a gente tem que fazer carga do processo e promover a digitalização. Mas não, ó, o colega aqui não sei nem de onde o colega é, mas ele conseguiu fazer subir um recurso de revista, né? E fazer o TST decidir que é ônus, competência e atribuição da Secretaria de Juízo, né? Então, assim, é uma questão bem legal, eu quis trazer essa decisão para os colegas verem aí, ó. Olha o que diz aqui, ó. Deixa eu só passar para o próximo. Ó, não se divisa amparo legal autorizar a imposição da obrigação de digitalização dos processos físicos às partes, tendo em vista a Lei 11.419, a Lei do Processo Eletrônico, que em nenhum momento remete à parte do processo a obrigação de digitalizar os autos físicos, não podendo, por conseguinte, mera resolução inovar na ordem jurídica, criando um dever de natureza processual não previsto em lei. Muito legal isso, sabe? Essa decisão, com base nessa decisão, a gente começou a recorrer pro TRT aqui e estamos tendo provimento desses recursos, né? Então, assim, é importante a gente, né, manter a nossa posição como instituição, como advogado público, né, de realmente fazer valer a lei, né, de não criar mais obrigações, assim, né, onde a lei não exigiu para a gente, né. Então, meus caros, a minha apresentação era essa, eu não tive a pretensão de esgotar o assunto, né, deixa eu só fechar aqui, fechar a apresentação. Não tive a pretensão de esgotar o assunto, procurei trazer os temas mais recorrentes, os temas que geram mais, assim, questões, né? Tem muitas outras, né? A gente acompanha a execução e a gente adota medidas mesmo de busca de bens, a gente sempre tem aquela, né, o trio Bacenjude, né? A maioria das empresas recolhe, a gente sabe, mas quando a empresa não recolhe, a gente tem lá todo a gente segue, né, o Bacenjude, que agora é Cisbajude, Renajude, Infojude, né, procurando informações sobre bens dos devedores. Temos também a disponibilidade de bens, que como se trata de um crédito tributário, né, a gente pode pedir, consegue localizar muito bens imóveis nessas pesquisas, né.
Nem sempre, a gente fala que é execução de ofício, mas tem juiz que delega toda a execução para a procuradoria, né? Sempre nos intima para a gente se manifestar, né? Então, nós temos também o setor de inteligência da ENAC, né, que nos subsidia com as pesquisas. Então, assim, é uma execução, a gente participa praticamente da constituição do crédito tributário, né? A gente participa, interpõe todos os recursos incidentes, atuamos ativamente na fase de execução, né? Recorrendo, buscando bens, enfim, sempre buscando a satisfação do crédito, né? Então, assim, e decorrência disso acabam surgindo as questões. Então, assim, quis trazer esses pontos, mas, assim, estou inteiramente à disposição para conversar com vocês sobre outros temas que vocês executarem importantes. Por enquanto, muito obrigado a todos e vamos seguir com a aula. Marco, passa a palavra para ti, meu caro. Bom, colega, vocês têm alguma dúvida? Enquanto o Marco não toma a palavra? Ah, tá. Está se manifestando. Agora, Marcos, só pedindo desculpa aqui, porque a gente estava no meio de uma outra reunião aqui na escola, por isso que eu não ouvi quando você me chamou. Temos alguma dúvida, Marcos, aí? Porque se tiver um momento para esclarecer é esse, senão eu vou passar os avisos finais para os colegas. Eu vi que o colega Gustavo Schmidt de Almeida fez um comentário aqui no chat e lançou uma dúvida, mas não sei se você, como eu estava na reunião, não sei se você já analisou e respondeu. Acho que já, né? Já. Pronto, perfeito. Bom, então, diante da ausência de dúvidas aí dos colegas, doutor Marcos, eu teria aqui, em nome da escola, que agradecer por sua disponibilidade, por sua presença, os comentários que os colegas colocaram no chat aqui, elogiosos, né, elogiando sua apresentação e a sua didática. Então, queria agradecer em nome da escola, dizer para que aqueles que participaram do evento e não conseguiram fazer o download do material, né, do excelente material disponibilizado pelo Dr. Marcos, nós enviaremos via e-mail, né, para todos os participantes, para todos aqueles que estiveram conosco, e também lançar o convite para que conheçam as redes sociais da escola, para que fiquem inteirados dos próximos eventos da Escola da AGU, e esses eventos aqui do ciclo de atualização em processo estão sendo exportados para o nosso canal da escola no YouTube. Então, para quem eventualmente não assistiu ou chegou na metade, ou tem interesse em repassar para algum colega que trabalha com essa matéria em específico, que depois visualizem o vídeo completo no nosso canal da Escola da AGU no YouTube. O link para a solicitação de certificados por parte dos presentes está disponível aqui no chat. A Josiane já colocou o link. Então, para aqueles que desejarem certificado das horas desta aula, basta clicar nesse link para fazerem a solicitação do respectivo certificado. Deixar o convite para a continuidade do ciclo de atualização em processo. A partir da próxima semana, começaremos com os debates, as aulas de processo civil. Na próxima semana, dia 14 de maio, a partir das 9 da manhã, teremos a temática das normas fundamentais no processo civil brasileiro, com a presença, né, com a visita virtual aqui de dois colegas do Rio Grande do Sul, doutor Luiz Alberto Reichel, que é procurador da Fazenda Nacional, e da doutora Cristina Mota. Então, dois colegas gaúchos estarão aqui conosco, expondo sobre as normas fundamentais do processo civil brasileiro. Fica aqui o convite para que todos se façam presentes. De resto, agradecer, desejar saúde a todos e até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.